Muito bem, sejam todos muito bem-vindos e todas muito bem-vindas, começando mais um AlphaCast aqui da Unialfa, comemorando 25 anos de história, edição mais que especial nesse semestre. Lembrando que vocês podem acompanhar todas as entrevistas que são feitas aqui, e inclusive seguir nosso canal, dar um like, marcar sininho e tudo isso. E hoje aqui, como sempre, eu e professora Josi. Como é que tá, Josi? Tudo certo? Empolgada? Animada? Tudo certo. Muito bom começar mais um episódio dessa série especial, Breno. E hoje, quem tá aqui com a gente, mais um personagem dessa história da Unialfa, né? E esse personagem, ele tem um aspecto muito peculiar, porque ele tem muitos e muitos anos de Unialfa, e ele tem também uma história dos dois lados, né? Ele vai contar um pouquinho pra gente sobre toda essa trajetória aqui. Quem tá com a gente hoje é o Gustavo Camose, que é gerente de marketing da Alfa Educação, e ele vai contar pra gente, enfim, tudo que aconteceu de interessante ao longo dessa jornada. E pra começar, Gustavo, queria te perguntar, como é que foi o seu primeiro momento aqui na Alfa? O que você se lembra, assim? São quantos anos de Alfa? E como é que foi o seu primeiro dia, a sua primeira recordação daqui? Prazer, Josi. Prazer, professor Breno, participar dessa edição maravilhosa dos 25 anos da Unialfa. Enfim, faço 23 anos de Unialfa e 25 anos de grupo. Comecei trabalhando no Alô Brasil, que era o supermercado mais famoso do mercado goiano. Foi a primeira empresa pioneira do grupo José Alves. E a Unialfa foi inaugurada em agosto de 2000. Comecei a ter contato com a Unialfa através de visitas que eu fazia do Alô Brasil para cá. E foi paixão à primeira vista. Uma faculdade impecável, uma faculdade já diferenciada naquela época, né? Uma infraestrutura, um espaço físico maravilhoso. E o Alô Brasil teve a sua operação descontinuada e eu tive a felicidade de vir para a Unialfa. Entrei aqui como auxiliar de marketing naquela época, em meados de 2002, né? E era uma época muito interessante porque a gente tinha apenas 4 cursos na Unialfa, né? Você lembra quais eram os cursos? Se não me engano, Direito, Ciências Contábeis, Administração e Administração Pública. Eram os 4 cursos que nós tínhamos. Esse espaço que nós temos hoje todo reformado, todo inovador, ele também era, nessa época, guardado a devida proporção. No nosso primeiro vestibular, nós tivemos quase 1.000 inscrições aqui na Unialfa, né? São os dados que nós temos da época. A Unialfa, onde fica ali o Auditório Maria Dilda, funcionava como um estacionamento, então nós tivemos que levar carteiras para lá, né, para poder acolher todo mundo. E de lá para cá, a Unialfa vem nessa evolução maravilhosa que nós temos hoje, mais de 10.000 alunos, né? Todos os cursos possíveis aí na área da educação. E é muito gratificante fazer parte dessa história, né? A Unialfa, ela, desde aquela época, ela incentivava os seus colaboradores a estudarem na instituição, concedendo bolsas. Por quê? Porque para você fazer parte de um processo seletivo interno, você precisava ter uma graduação, precisava ter uma qualificação maior. Então, eu fui incentivado a fazer o curso aqui. Então, foi aí que eu comecei a estudar. Escolhi o curso em Administração em Marketing. É um curso que hoje ele está um pouquinho modificado. E isso me fez ter outras oportunidades dentro do próprio marketing. Aí comecei a trabalhar na área de eventos, né, na própria área de comunicação social, a parte de inteligência de mercado. A gente vai aprendendo um pouquinho ali de cada coisa, né? Então, sou muito grato à Unialfa por essa oportunidade. É a empresa que eu amo, a empresa que eu mais trabalhei ao longo desses 25 anos também de carreira, e é uma história muito bonita dessa instituição. Muito. E é um tempão, né? Você parar pra pensar, porque você parece ser bem novo, né? Sim, é o meu primeiro emprego. E aqui. Tá nele desde muito tempo já, né? Desde que você tá participando dessa... Primeiro e único emprego. Primeiro e único. Eu não sei o que é trabalhar fora do Grupo José Alves. O Grupo José Alves tem essa característica. Então, por exemplo, alguns alunos aqui que têm destaques, têm um bom trabalho na Unialfa, outras empresas do grupo também podem contratar. Exemplo da Coca-Cola, exemplo da Vitamedic. Então, nós temos vários alunos, né,
trabalhando em outras empresas do grupo. O Gustavo, eu fiquei pensando que você estava falando sobre o estacionamento e as carteiras, né? Sim. Você fez parte desse marketing, dessa época do vestibular? Fiz. Eram os primeiros vestibulares que nós tínhamos. Em Goiânia tinham pouquíssimas instituições na época. As mais conhecidas eram a PUC, a UFG, claro, e na época a Unianhanguera, que é uma faculdade mais tradicional. Então, a Alfa, ela começou, na época, ela era conhecida como Alfa Escola de Negócios. Por quê? Porque os cursos que nós lançamos eram da área de negócios, como contábeis, administração e na sequência o direito, né? Mas por quê? A ideia naquela época era ser uma escola empreendedora. Então, independente do curso que o aluno fizesse, você teria uma capacidade de gerir o seu negócio. É porque o cara faz o curso de direito, ele não vai saber administrar, claro, né? Então, todos os cursos teriam uma certa disciplina voltada para isso. Então, a Alfa, naquela época, era conhecida como a melhor escola de negócios do Centro-Oeste. Foi um slogan que marcou e pegou. Muita gente ainda se lembra da Unialfa por conta desse slogan. Ainda associa a Alfa como escola de negócios. E é inovador isso. É inovador. Naquela época foi algo diferente, porque as outras instituições não se posicionavam, né, em determinado mercado. A Unialfa, não, ela foi precisa nesse ponto. E ao longo desse tempo, a gente sabe que o ensino superior, o mercado como um todo, passa por muitas transformações. Então, dado o tempo que você está aqui, você vivenciou de tudo, né? Acho que as fases boas e ruins. Você tem algumas histórias, assim, de coisas que aconteceram nesse período que você achou, assim, que foram as mais desafiadoras que você viveu na sua carreira? Porque, afinal, a sua carreira você construiu ela aqui, né? Então, eu imagino que tudo de bom, de desafiador, foi vivido aqui, né? Sim. Você consegue lembrar de alguma coisa? Assim? Olha, nós chegamos a ser inovadores em alguns pontos. Por exemplo, trazer alunos para conhecer a instituição. Então, mandar ônibus para as escolas, trazer para cá, fazer o famoso Alfa Tour. A Alfa foi pioneira. Depois, outras instituições começaram a chegar e começaram a fazer isso, né? O desafio maior foi quando instituições menores começaram a atacar muito em relação a preço de mensalidade. Então, nasceram outras instituições e a gente sabe que nem sempre o preço está relacionado à qualidade. Então, a gente teve um desafio muito grande nessa época de provar que a Unialfa é sim de qualidade, tinha uma excelente estrutura como tem e também uma boa qualidade na sua educação. Mas eram outros tempos, né? A Alfa também ela foi inovadora naquela época em colocar quiosques em shoppings para poder fazer inscrições para o vestibular. A Unialfa chegou a ter uma loja dentro do shopping Flamboyant chamada Ponto Alfa. Como funcionava? A gente fazia várias atrações lá. Games, oficinas, palestras, workshop, tudo isso de graça. Ficava na praça de alimentação do Flamboyant. Isso aí foi em meados de 2005, 2006, né? Mas era uma época muito boa, era uma época muito, muito diferente. Outras histórias também que eu lembro aqui. Nós tínhamos o Alfa Fest. O que era? Era uma festa para a galera que estava chegando como calouro, né? E, cara, a nossa primeira edição deu quase 2.000 alunos. Muita gente. 2.000 pessoas, entre alunos, entre participantes. E foi feito no estacionamento onde fica o Maria Dilda, onde era o Maria Dilda. Era uma festa para fazer o quê? Era só para Calorada. Ah, sim. Era ser universitário. Era para receber. Muito bom. E a fila para entrar no Alfa Fest dava volta até ali na portaria principal, na portaria número 1, em frente à perimetral. Era um tempo muito bom, né? E acabou por quê? Então, é porque os espaços reduziram, né? O número de alunos aumentou e hoje em dia está muito assim complicado de você partir um pouco para essa linha de festas e outras organizações. A gente tem na instituição as atléticas, né, que cuidam mais dessa parte, a gente costuma dar um certo apoio, mas a Alfa preferiu partir para outras linhas de integração, né, como o primeiro dia de aula, que tem toda uma
uma atração com outras empresas do grupo e tal, do que propriamente fazer uma festa. Entendi. Mas dá saudade, viu? Isso é inovador demais. Eu como colaborador da empresa, né, e como professor aqui, às vezes eu me sinto apto a participar de ideias, assim. A Josi me deixa dar algumas ideias, né? Legal. E isso é interessante, assim, não é toda empresa que você tem essa liberdade. E eu fico imaginando num processo de criação, dentro do marketing, assim. Sim. Como é que é essa relação? Porque você está me trazendo coisas que são muito inovadoras e me parece que na primeira impressão não vai dar certo, né? Pô, vou colocar um negócio no shopping, será que vai funcionar? Não vai? E vou fazer uma festa que vai ter 2.000 pessoas. Como é que é esse processo de criação de vocês, assim? E como você está desde o início, né? Sim. Como é que é essa relação? Bem, o que nós aprendemos no marketing da Unialfa é que nenhuma ideia começa com uma pessoa sozinha. A gente precisa ter apoio, precisa ter incentivo. Então, o marketing ele precisa estar muito perto do aluno e muito perto do professor, dos coordenadores, né? É aí que saem os grandes projetos, as grandes ideias. Por exemplo, nós vamos fazer nos dias 5 e 6 de junho um evento chamado Unialfa Experience, que também é algo grandioso aqui na instituição. Hoje só a UFG, se não me engano, faz. Seria uma feira de profissões no UFG. Mas aqui a gente traz os alunos da rede pública e alguns da rede estadual, da rede privada, para conhecer a instituição. Os cursos promovem oficinas em cada laboratório. E a partir disso, a gente tem um ganho muito bacana, porque aquele aluno que está indeciso em relação a uma profissão ou algo assim, ele acaba se decidindo. Aonde surgiu essa ideia? Surgiu essa ideia numa conversa com professores, coordenadores e alunos. No ano passado, nós trouxemos 3.000 alunos aqui na Unialfa. Nossa, é muita gente. É muita gente. Desses 3.000 alunos, quase 400 alunos foram matriculados por meio desse evento. Esse ano nós vamos fazer de novo. Mas aí é um pouquinho da ideia da professora Josi, do professor Miranda, dos outros coordenadores, porque eles são o show, né? Então, tem sempre sim que ter o apoio de outras áreas também. E eu acho que esse exemplo, né, do Unialfa Experience é muito bom, porque eu me lembro que eu estava no ano passado, e eu me lembro de uma aluna que ela chegou no final ali, não dava muito tempo, né, porque era tanta gente chegando, mas ela chegou no final, jornalismo inclusive, viu, Breno? Ela falou, olha, vou ser sua aluna no ano que vem, tá? Porque eu gostei muito, é o que eu quero e eu amei a instituição. É muito legal. Então, assim, foi muito bacana ver o encantamento deles, quando eles viam um pouquinho, né, daquele bastidor, do que eles vão vivenciar. Então, assim, é uma coisa muito especial quando a pessoa chega aqui. E eu acho que, assim, o ambiente universitário, ele é muito, enfim, envolvente pra gente, né? Acho que é um espaço em que a gente vive ali, né, por normalmente uns 4 anos ou mais, para o aluno, né, que passa por aqui. Mas as iniciativas da Unialfa, eu percebo que a gente tem um contato muito grande, né, com um aluno que já foi, né? A gente tem, inclusive, os egressos aqui, né, que são alunos de destaque, enfim. Como é que vocês fazem essa articulação para a gente não perder, né, o aluno que já passou por aqui? Como é que a gente continua mantendo esse contato? Legal. Essa é uma pergunta interessante, porque o egresso é aquele aluno que ele atesta a nossa qualidade. Então, se ele não voltar mais, é o sinal que o nosso trabalho não foi bom. A Unialfa promove algumas atividades, alguns eventos, tanto nos cursos de mestrado como de pós, e também nós temos um encontro de egressos. Como funciona? A Unialfa promove pelo menos uma vez a cada semestre uma galeria de alunos destaques. Então, os melhores alunos dos seus respectivos cursos, dentro de um ponto de corte, eles têm o seu nome gravado em placas, né, memoriais, que ficam instaladas num ponto muito legal da instituição, com bastante destaque. Então, é feito toda uma cerimônia, é feito todo um evento para que tanto os familiares quanto os ex-alunos possam vir conversar com a gente e reencontrar. Naquela época, o que a gente fazia? Voltando ali em meados do ano 2000. Nós fazíamos pequenos encontros chamados Momento Alfa. Levávamos os alunos para um restaurante, né, os egressos, e ali pegava sugestões, oportunidades de melhoria, né? E eles passam muito isso para a gente,
né? Olha, eu acho que está faltando alguma coisa em sala de aula, está faltando alguma coisa na comunicação. Isso serve para a gente poder executar pontos de melhoria. Então, a Unialfa, ela tenta promover certos encontros para não perder essa conexão com o egresso. A gente tem alguns egressos de destaque no mercado, pessoas que conseguiram alcançar posições de bastante destaque em seus postos de trabalho. Então, é sempre bom a gente estar envolvido nisso, né? Esse destaque que é dado para os alunos, ele é interessante, mas o dos professores também é muito bom, né? Sim. No semestre que eu entrei, eu lembro que me apresentaram isso, e aí saiu o meu nome, e eu falei, gente, que negócio legal. Tá vendo? Você ser reconhecido é importante. É um incentivo. Né? Um incentivo, o aluno também sente isso. Isso é muito bom. O Gustavo tem, sei lá, 23 anos, 25 anos de casa, a gente pode falar assim? Acho que sim, né? Eu acho que você perpassou por todas as mudanças da comunicação organizacional aqui dentro. Que momento que a gente está hoje, assim? Existe uma frase motivacional do tipo, hoje o marketing tem que se preocupar com tal coisa. E que você pode contar também, às vezes você nem pode contar o segredo do marketing. Claro, claro. Breno, não existe uma fórmula mágica. Não existe uma bala de prata. Então, nós trabalhamos muito também com tentativa, mas não pode ter compromisso com o erro. Então, hoje, essa interação com o aluno via redes sociais, né, via canais de comunicação, é muito importante. O que é totalmente diferente daquela época. Daquela época você tinha o quê? Um telefone, uma central de atendimento, onde o aluno ligava. Hoje não, o cara faz um contato pela rede social, ele quer ser atendido, ele quer manifestar, ele quer fazer parte, né? Uma das coisas que a gente tem feito muito no nosso marketing da instituição é promover as ações que o aluno faz dentro de sala de aula. Porque é ali onde tudo acontece. Então, se você aí agora que está nos assistindo, seguir a Unialfa, @Unialfa no Instagram, você vai ver uma série de notícias, de eventos, de oficinas, de atividades práticas, de reconhecimento público que os alunos têm mediante o que eles fazem de prática no curso. Então, esse é o pulo do gato, porque se a gente faz, a gente precisa mostrar. É claro que existem outras estratégias de tráfego pago, canais, quais mídias sociais a gente vai atuar ali. Mas levar isso que acontece em sala de aula para o público saber o que está rolando, esse é o diferencial. É na hora que ele vai escolher o curso, ele vai falar, cara, eu me identifico com isso daqui. Eu vou fazer o curso de jornalismo porque lá a coordenação é bacana, tem uma baita de uma estrutura, né? Tem um rádio, tem a TV. Para você ter ideia, quando nós lançamos aqui o estúdio de TV, quem veio fazer o lançamento foi o jornalista Heraldo Pereira, que é da Rede Globo, âncora da Rede Globo. Então, para você ver, a gente sempre buscou a excelência e nível de qualidade alta. Você acha que esse sentimento de quem está fora... Porque quem está dentro da Unialfa vive ela e sabe como ela funciona. E quem está de fora, é essa imagem que vocês querem transmitir, talvez, assim, de que aqui dentro eles vão ser vistos, eles vão ser divulgados. Existe uma motivação para quem está de fora? Você fala, quem está de fora da Unialfa, a gente quer que eles entendam isso. Sim. Nós somos assim, eu costumo dizer que quem trabalha principalmente no marketing é um resolvedor de problemas. Nós temos que resolver problemas. Então, assim, quem não quer ir para uma instituição onde ele vai ser bem tratado, onde ele vai ter um ensino de qualidade e vai ter o seu problema resolvido, né? É isso que a pessoa quer. Ela não quer só estudar, ela quer ter um relacionamento, ela quer ter uma oportunidade de emprego. Eu até costumo dizer que quem passa pela instituição, pela faculdade, a vida muda. Nunca mais vai ser a mesma. Né? Tanto em relacionamentos pessoais e profissionais. Então, o que a gente quer passar para quem está de fora a Unialfa é uma instituição acolhedora, né? Tanto em termos de qualidade de ensino, quanto de serviço e atendimento. Por exemplo, nós aqui temos livre acesso, e os alunos também, aos coordenadores do curso. Sim. Tem instituições que os caras não sabem nem quem é um coordenador. Você fala com assistente, fala com não sei quem. Aqui não, a gente sabe quem é o coordenador. A gente tem o trabalho de tutoria, né, de mentoria. Então, a Unialfa tenta estar muito conectado com esse aluno. Pode você. Então vai. Não, levando para isso mesmo, você está falando de transformar, assim. Indo um pouquinho mais para a sua história aqui. Tá. Você imaginava, assim, o Gustavo de
20 e tantos anos atrás, imaginava que ele ia estar aqui ainda hoje, assim? Como é que é isso, assim? Você, em algum momento, passou pela sua cabeça que isso ia ser um relacionamento tão longo com a instituição? Josi, então, nesses 25 anos que eu estou no grupo, eu passei por outras empresas também, né? Passei por uma empresa de tecnologia do grupo, depois eu fui para a Hold e eu estou na minha segunda passagem. Porém, a empresa que eu mais tive tempo trabalhado foi aqui. Eu sempre tive um carinho muito grande pela Unialfa, muito grande, porque é uma empresa que ela proporciona para o seu colaborador as condições para você trabalhar, né? E no marketing, quando você trabalha, o que você vai imaginar? E agora, eu vou ser professor, vou ser um gerente de marketing, eu vou para uma outra empresa. Eu realmente não imaginava estar na Unialfa. Mas como eu retornei para cá, eu comecei aqui em 2002, fiquei aqui até 2009, depois eu tive um período de 2 anos para Hold e voltei para a escola de Direito. Então, quando eu recebi o chamado para voltar para a escola de Direito, falei, cara, então é aqui o meu lugar. Porque você tem 12 empresas no grupo, você voltar para a Alfa, onde tudo começou ali, né? Foi um prazer muito grande. E é uma empresa que eu me sinto feliz em trabalhar. Eu gosto de vender a Unialfa para as pessoas não só como um sonho de estudar, mas uma empresa boa para se viver, para se trabalhar e desenvolver, né? E eu super indico a Unialfa para qualquer um. Não pode ser diferente, né? De claro. jeito nenhum. Não, está sendo sincero, né? Que às vezes a gente também trabalha num lugar só para promovê-lo, né? Sim. E quando você acredita no que você está vendendo, é muito mais fácil também, né? Essa é a diferença. Você acha que a Unialfa transformou você em alguma coisa que você não era? Você se transformou num outro Gustavo? Cara, sim. Por quê? Quando eu cheguei aqui, eu era menino, moleque, né? Então, a primeira oportunidade que eu recebi para ser promovido foi fazer o Alpha Tour. Como que era o Alpha Tour? O Alpha Tour era o seguinte, você traz as pessoas da escola para cá e você mesmo faz o tour com todo mundo. Cara, eu era muito tímido, eu não sabia falar direito, aquela coisa, apresentação em público, eu tremia. E a minha chefe, na época, é uma pessoa chamada Karen Raj, que foi a primeira gerente aqui de marketing nova, falou, pegar ou largar, ou você aceita esse desafio, ou eu vou ter que oferecer para outra pessoa. Eu falei, tá bom, eu vou pegar isso aí. E aí, cara, comecei a treinar sobre os cursos, falar sobre a estrutura, falar sobre os benefícios da Unialfa, e aí foram aumentando grupos, de 10 alunos para 20, de 20 para 40, de 40 para 60, de 60 para 100. E aí, cara, você começa a falar para grupo de 500 pessoas tranquilamente. Então, eu consegui desenvolver um pouco mais essa habilidade de comunicação, de conversar, de ter um olhar mais crítico. Eu não sou professor, mas como eu lido com aluno, tem aluno mais crítico, tem aluno, né, mais sincero, outro mais reservado. E ali a gente tinha que conversar com todo mundo, né, com os professores e com os diretores. Então, essa habilidade de conversar, de desenvolver um pouco mais na apresentação, eu agradeço à Unialfa, porque foi através dessa oportunidade do Alpha Tour que eu consegui ter um pouco mais de desempenho. Te modificou, né? Total. Recentemente, você consegue dizer alguma outra habilidade que você adquiriu, talvez estando agora na gerência, enfim, à frente de uma liderança e coisas... Porque a gente aprende o tempo todo, né? Sim, o tempo todo. O tempo todo que nem todos são iguais, cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua característica. Por exemplo, as pessoas que trabalham comigo no marketing são alunos. Tem outros que já são formados. Então, a diversidade, a quantidade de ideias diferentes e você ter que equilibrar tudo ali naquela ansiedade, tudo é para ontem, né? Quando a Alfa nasceu, as respostas eram por e-mail. Hoje o cara te manda aqui no WhatsApp, você demora 5 minutos para responder. Caramba, você não viu a mensagem, estou precisando e tal. Então, essa agilidade, esse mecanismo e esse mundo virtual, né, o que a gente está aprendendo a lidar, é que tem feito a gente se transformar em termos de profissional de marketing. A gente não pode fazer as mesmas coisas que a gente fazia na época do lançamento da Alfa, hoje. A Alfa começou com uma unidade. Hoje ela já tem a unidade Bueno. Nós chegamos a ter uma unidade no centro, mas lá era um pouco mais complicado em termos de estacionamento, de funcionamento.
Agora temos uma nova unidade na T1, né? E uma unidade nos Estados Unidos, que é a TLA, que é a escola de línguas que funciona em Fort Lauderdale. Olha isso. E uma pergunta também, seguindo aqui, mas você fala muito de marketing hoje, inclusive no dia que a gente está gravando esse podcast. Hoje é o dia do profissional de marketing, verdade, então já parabenizo aqui, em especial o Gustavo que está aqui com a gente. Obrigado. Mas quando você não está atuando aqui no marketing, o que o Gustavo gosta de fazer? Olha, eu gosto muito de atividades físicas, eu gosto muito de estudar sobre lideranças, sobre marketing. Dedico um tempo à minha fé, que eu acho que a fé também precisa andar junto, né? No trabalho, às vezes a gente se distancia muito da fé, as coisas começam a andar errado, a gente não sabe o porquê, né? E sou muito família, gosto muito de estar em família. E ver coisas novas, ver coisas diferentes, conhecer lugares. Cara, abrir um restaurante assim, vamos lá, vamos conhecer. O que esse restaurante está fazendo? Tem algum evento que eu consiga ir? O que está rolando? Tem alguma comunicação diferente? Né? Tem um LED diferente? Tem um drone? Tem o que é um credenciamento? O que tem de inteligência artificial? Porque a gente trabalha também enquanto descansa, né? Então eu gosto muito de associar período de descanso com período de curiosidade para conhecer novas ferramentas. E tudo isso que você aprende fora, você traz para cá, né? Você desenvolve aqui, totalmente, né? Totalmente. Não fico colocando questão de igreja, né? Até tocando nesse assunto. Recentemente eu fui numa igreja, não vou falar qual a religião, mas a capacidade de comunicação deles é fantástica, fantástica. Em tempo real, painel, edição de vídeo, cobertura, entrevista. Então, assim, o que eu trago? Trago para a equipe. Olha, gente, vamos fazer isso aqui, tem esse quadro aqui, vamos tentar implementar. Então, você vê, do meu lazer, eu promovi uma ideia. Né? Eu gosto muito de arrancar a curiosidade das pessoas, né? Diga lá. Segredinhos. Segredinho. Mas você tem algum projeto que está engavetado aí na sua agenda secreta, que você está pensando em transformar, que você pode dar uma ideia, alguma coisa que você pode trazer? Olha... E se não tem, alguma ideia de fato, assim, que você passa, nossa, eu queria que tivesse isso na Unialfa que ainda não tem? Então, da Unialfa, o que nós estamos aprimorando? A parte de atendimento digital. Então, esse é um ponto que a gente está com um projeto muito bom, está sendo implementado e a gente deve ter isso no segundo semestre um pouco mais azeitado, para que o cliente tenha uma melhor experiência. Está em fase de testes, né? Por quê? Porque a Alfa chegou no nível de 10 mil alunos. Cada aluno tem um problema diferente. Ele precisa de uma solução diferente. Com quem ele fala? Então a Unialfa hoje está se reorganizando, se modernizando para acolher melhor essas demandas e esses pedidos. É o segredinho. É o segredinho que eu tô contando aqui, mas vocês podem me cobrar. Vem coisa boa por aí. Muito bom. Aproveitar a inteligência artificial, né? De certa forma, a tecnologia, né? Perfeito. Acho que a gente está nesse momento de desenvolver isso. Vamos para essa pergunta boa aqui da palavra, Josi? Vai lá. Como definir a Unialfa em uma palavra, se você der conta, consegue? né? Em uma se palavra não der, só, de preferência, frase. mas você pode depois complementar a sua frase. Em uma palavra? Pode falar olhando para lá a palavra. Essa é bom, né? A gente pega de surpresa, cara, a pessoa pensa na hora. Me pegaram de surpresa. Mas eu diria excelência. Excelência. A Unialfa, ela está sempre buscando excelência. Sempre. Não somos perfeitos, temos problemas como todas as instituições, mas a gente está o tempo inteiro buscando excelência, seja na parte administrativa, seja na parte acadêmica, seja com aluno, seja no marketing. Ela é uma instituição que busca excelência. Os nossos cursos são reconhecidos, a maioria com nota 5 pelo MEC, ou seja, o maior topo de notas em termos de reconhecimento. Está expandindo. Nós temos cursos que não temos mais vagas, então a gente tem que adquirir outras instituições para comprar vagas dessas faculdades para trazer alunos, né? Então a faculdade Alfa está em plena evolução, em plena excelência.
Muito bom. Alguma dica de algum filme, alguma leitura que você fez recentemente que você recomenda para os nossos ouvintes? Olha, tem um livro do Dale Carnegie que chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu gosto muito, porque não é para ficar enganando pessoas, etc., mas é para saber conversar, saber comunicar. Né? A gente que trabalha nessa área de comunicação, tudo é o como falar. Como você diz. Então, para a gente conversar com as pessoas, você tem que ter o jeito certo, até para você ser compreendido. Então, esse é um livro que eu indico. É Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Então, vamos aproveitar que você está deixando mensagem. Você, como um porta-voz interno e externo da universidade, né? Você podia deixar uma mensagem para quem nos acompanha, para os nossos ouvintes, telespectadores, egressos, enfim, todo mundo que acompanha nosso programa aqui. Bem, pessoal, é um prazer estar com vocês aqui nesse trabalho maravilhoso. A Unialfa faz 25 anos de história, muita história. Começamos pequenos e hoje já somos mais de 10 mil. Tudo isso pela qualidade de ensino, pela estrutura, pela importância que nós damos para você que está aí nos assistindo. Então eu faço um convite para que você venha nos conhecer, venha desfrutar de tudo isso que a Unialfa oferece, porque os benefícios são para vocês. Em termos de crescimento pessoal, crescimento profissional, networking, criatividade, inovação, prática. Então, tudo isso que a gente busca numa instituição de ensino e aqui na Unialfa você pode encontrar. Então, nós agradecemos os mais de 10 mil alunos e todos os colaboradores que fizeram parte, que fazem parte dessa história, dessa construção maravilhosa e tornou hoje a Unialfa o terceiro maior player do Estado. Tá? Então, hoje, a Unialfa é a terceira maior instituição do Estado em termos de cursos de graduação. Então, convido a você que venha prestigiar e conhecer esse mundo maravilhoso chamado Unialfa. Muito bom. Alguma pergunta que a gente não fez, Gustavo, que você queria ter respondido aqui? Você queria falar? Alguma coisa inusitada? Você já viveu alguma coisa engraçada aqui? Engraçada, cara. Você aprendeu tanto com o AlphaTour, né? Fala tão bem pra câmera. AlphaTour, pois é. Assim, é um contraste assim, muito grande daquela época para cá. Eu tenho saudade daquela época. Eram menos funcionários, eram menos pessoas, mas acho que tinha um pouco mais assim de mão na massa, sabe? Aquela coisa... As ideias poderiam ser feitas de forma mais rápida porque a instituição era um pouco menor, né? Alguma coisa engraçada... Deixa eu ver... É muito tempo. É muito tempo, é muita coisa. Cara, a gente tinha fazenda aqui próximo da região, então já entrou vaca aqui na faculdade, entendeu? A pessoa não entendeu nada, como é que esses bichos vieram parar aqui, porque a Unialfa cresceu demais, né? Cresceu demais. Mas a gente fala assim, com o maior orgulho, e são muitas histórias, é muita evolução, né? Muito bom. Acho que é isso, né? A gente está aqui contando mais um programa para contar esses 25 anos de Unialfa. Agradecer ao Gustavo, foi maravilhoso te ouvir. Gustavo, que a primeira vez que eu te vi, eu falei, cara, esse cara é muito simpático, ele sorri, cumprimenta todo mundo, né? Sim. E a hora que eu tava chegando aqui, ele virou para mim, oi, tudo bem? Isso é muito bom, né? Isso deixa a gente à vontade. Obrigado pela participação aqui, né? Eu que agradeço, Breno, agradeço, Josi, agradeço toda a produção e a você que nos assiste nesses episódios maravilhosos dos 25 anos da Unialfa. Não perca, estamos aqui. Olha aí, já acabou fazendo o nosso merchan também. O pessoal do marketing é assim. Ele finaliza melhor que a gente. Não é? Exatamente. Aí daqui a pouco ele finaliza de novo. Mas quero novamente agradecer a parceria aqui do Breno, que está sempre aqui comigo no AlphaCast. Agradecer ao Gustavo, que prontamente atendeu o nosso convite para estar aqui, para contar um pouquinho mais dessa história, porque a gente sabe que realmente é muita coisa que aconteceu aqui, né? A Unialfa não chegou onde ela está da noite para o dia, é muito trabalho que tem aqui, são muitas pessoas que ajudaram a construir. Então, a gente falou muito disso, né, no episódio que o nosso reitor participou, sobre como a ideia mesmo do Juntos Somos Mais Fortes, né? É uma proposta do grupo e que eu acho que
só porque ela funciona mesmo na prática que ela realmente a Unialfa está onde ela está. Então, quero te agradecer demais, Gustavo. As portas estão abertas aqui dos nossos eventos aqui, enfim, tudo que a gente faz aqui nos cursos de comunicação. E quero convidar também quem está assistindo, né, a continuar acompanhando também, porque vem muita história boa por aí ainda, tem muitas pessoas para participar. E que você conte também um pouco pra gente sobre a sua história, o que você viveu aqui na Unialfa, as coisas interessantes, onde você está hoje, depois que você passou pela Unialfa. Eu fico muito feliz quando eu revejo meus alunos e eles me contam, poxa, estou muito feliz, estou trabalhando em tal lugar, e a pessoa está voando, assim, né? Eu falo, poxa, que legal que eu fiz parte dessa história. Então, que bom que, enfim, todos vocês fazem parte dessa história. Agradeço demais. Coisa boa. Obrigado. Então, até a próxima. E aí, ajuda a gente a compartilhar e divulgar esse programa também, que é muito importante. Tchau, tchau. Tchau.